Bom dia, Gabriel. Bom dia, Vinícius. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Beleza? E aí, Júlia? Júlia, você assistiu a minha live da semana passada? Não sei se o áudio ainda vai pegar. Porque tinha uma Júlia, só que não respondeu presença. Aí eu não sei se é você ou se é a outra. André, você está falando comigo? Você assistiu a aula da semana passada? Não, foi a Foi a outra foi a Júlia, Júlia viu? Menezes. Então tá, eu vou colocar a presença para ela aqui então. Deixa eu colocar para eu não esquecer. Esperar mais um minutinho. Aí, na aula de hoje, eu vou passar para vocês o vídeo que foi feito bem antes das férias com a Amanda, que nós fizemos, então, um quiz de perguntas e respostas sobre os compostos iônicos e moleculares. Aí, espero que dê certo dessa vez. Então, o Vinícius vai me ajudar aí, viu, Vinícius? Na hora de compartilhar o vídeo. Mas acredito que dê certo, porque nas outras lives de hoje deu certinho. O vídeo tem duração de 27 minutos. Prestem atenção. Tomara que a Maria Clara esteja presente. Maria Clara está sumida das lives. Olha, tem um tempão que ela não participa de nenhuma. Que ela é a próxima a participar da brincadeira. Maria Clara participou só de uma. Ô, André, você me fez alguma pergunta? Eu não Que, Vinícius? escutei. Você falou comigo? Não, Eu escutei porque meu... caso... Para você me ajudar a compartilhar o vídeo, qualquer coisa. Ah, tá. Tranquilo. Viu? Mas eu acho que vai dar certo. Nas outras turmas deram certo. Eu já vou Beleza. compartilhar com vocês aqui, então. Uhum. Aí, qualquer coisa, vocês me... Espera, acho que vai entrar mais gente ainda, André. Tinha mais pessoas na última Vai, live. vou esperar um minutinho, então. Para poder colocar aqui. Só para que vocês tomem ciência, então. Olha, hoje eu vou passar para vocês, então, sobre a experiência do saber. Falando, então, sobre os compostos iônicos e moleculares. Na semana que vem, nós iremos aprender, então, sobre as cargas elétricas e eletrização. Depois, eu vou passar uma revisão e fazer a correção das atividades de casa no dia 26. Dia 28, vocês têm VESA. 28 de agosto, vocês têm VESA de laboratório. Então, a matéria do VESA de laboratório, anotem aí já de uma vez. São os compostos iônicos e compostos moleculares. Compostos iônicos e moleculares. E cargas elétricas e eletrização. Essa é a matéria do primeiro VESA, do dia 28 de agosto. Depois... Oi? Aqui é compostos. Compostos iônicos e moleculares. O que mais? E cargas elétricas e eletrização. Muito obrigada. Hello. Foi seu aniversário esses dias, né, Júlia? Eu vi umas postagens. Parabéns, atrasado para você. Obrigada, André. Aí depois, pessoal, mas isso eu vou passar no dia 26 de agosto ainda, vai demorar. Eu vou dividir vocês para fazer um trabalho sobre os elementos químicos. Aí, nesse trabalho, então, a apresentação será lá no finalzinho de setembro e na primeira semana de outubro. Então, vai ter tempo para que vocês possam estudar sobre o elemento químico que será sorteado para cada um de vocês. E é só. Eu acredito, então, que já chegaram bastante, né? Já temos 16, teríamos de ter mais alunos. Então, eu vou passar, então, agora o vídeo da Amanda, com a Amanda, né? Vocês vão ver, tanto que ela ficou produzida, bonitona. Bonita de todo jeito, né, Amanda? Porque ela se maquiou. Vamos lá, então. Vamos ver se vai dar certo. Estão conseguindo ver a imagem do YouTube aí?
Aham, Enfim. só que tá um pouquinho embaçado. É, Tá melhorando. a internet, né? Mais cedo a internet caiu, de vocês também caiu? Uh-uh. A nossa caiu. Caiu energia. Caiu energia, é. Olha, então vê se vai dar para ouvir o áudio agora. Bom dia, Amanda. Tudo bem? Bom dia. Uhum. Então eu vou ampliar a tela. Prestem atenção, porque no início eu estou explicando para a Amanda, e é bom que vocês saibam também as regras desse joguinho aí. As perguntas que será colocado então nesse jogo, nessa experiência do saber, será cobrado, então alguma delas será colocada no primeiro verso de vocês. Então prestem atenção nas perguntas. Qualquer coisa, me falem aqui. Vou ampliar a tela para facilitar a visualização. Tudo e você? Bem, também. Então, pessoal, hoje nós estaremos com a Amanda, que vai participar da primeira edição do Desafio Experiências do Saber. Eu vou explicar passo a passo para você, Amanda, e os seus colegas também vai ficar sabendo, né, como que vai ser as etapas desta experiência. Então, você estará representando o nono ano A, né, só tem um nono ano. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Então, nossa experiência do saber. Experiência do saber, então, vai estar correspondente ao conteúdo de laboratório para o Colégio Unifor. Então, meu nome é André Chagas e o público-alvo, então, é o nono ano. O assunto que vai ser abordado nesse desafio serão os compostos iônicos e os compostos covalentes, que está correspondente na apostila de laboratório, na aula 13. E como que vai ser esse jogo? É um jogo de perguntas e respostas. Serão 10 perguntas que a Amanda estará respondendo para a gente. Dessas 10 perguntas, ela foi dividida em 4 rodadas, sendo que na primeira rodada, a Amanda responderá 3 perguntas, na segunda rodada, 2 perguntas, na terceira rodada, 4 perguntas, e na última rodada, apenas 1 pergunta. E a cada rodada muda a dinâmica do jogo. Com isso, então, se você acertar a pergunta, você ganha pontos. Se você errar, você perde o ponto correspondente daquela rodada. Na primeira rodada, então, ela tem o nome de inércia. Você, então, no nono ano, já está estudando, já estudou, na verdade, sobre a inércia, né? Então, nós vamos sair da inércia nesse processo agora da primeira rodada. Tendo as 3 perguntas com 3 alternativas cada uma delas. Então, terá a alternativa A, B e C. É apenas uma resposta correta para cada pergunta. Nesta rodada, são perguntas mais simples, perguntas mais fáceis. Você tem o tempo livre para poder responder. Dessas, então, você não pode consultar. E se você acertar, você ganha 30 pontos. E se você errar, você perde 10 pontos nesta rodada. Na segunda rodada, o nome chama No Escuro. Por quê? São 2 perguntas, só que as perguntas, ela vem depois das alternativas. Então, primeiro vem as alternativas A e B, que são 2 alternativas para cada, e você vai ter que chutar. Então, essa aqui não envolve conhecimento nenhum. Uhum. Aí, depois nessa, também você tem tempo livre para resposta, mas nem adianta, porque não vai ter pergunta, então você vai poder escolher qualquer uma dessas. Essa é realmente na sorte. Se você acertar, 20 pontos. Se você errar, você perde 10 pontos nesta rodada. Na terceira rodada, o nome chama sinapse. Então, vai ser a conexão dos neurônios aí para que você possa André, usar sacanagem isso essa aí. rodada. São perguntas um pouco mais difíceis. Pode falar, Vinícius? Tem como pausar rapidinho? Pode falar. Podia perder menos pontos, né? Essa aí. Pois, a de sorte, né? É. Pois é. Eu não lembro se a Amanda foi bem na sorte. Eu lembro que agora eu passei para o Pedro do 8º ano. Ele acertou todas as perguntas. Porém, as de sorte ele errou. Então, ele deve ter muita sorte no amor, né? Vamos ver se a Amanda também tem. Não lembro. Tem 4 perguntas
com 4 alternativas para cada uma delas. A, B, C ou D. Também é apenas uma resposta correta, é apenas uma das alternativas. Você tem 120 segundos para poder responder. Nessa, então, não é sem consulta. Você tem a opção de pedir 3 ajudas. Uma delas é eliminar uma alternativa, ou eliminar 2 alternativas, ou seja, meio a meio, ou fazer uma pesquisa por 120 segundos.Essa pesquisa você pode pesquisar na internet, pode perguntar a alguém, pode consultar na sua apostila, tanto faz. E, se você acertar, 30 pontos. Se você errar, 10 pontos nesta rodada. E a última rodada, ela chama Córtex, e é uma pergunta apenas, porém uma pergunta sem alternativa, ou seja, uma pergunta aberta. Você tem 60 segundos para poder responder esta pergunta. É sem consultas, mas você pode pedir uma dica. A dica vai ser inicial da resposta, ou se não, quantas letras. Aí, na hora, nós veremos qual a dica que estará disponível para você. Se você acertar, 50 pontos. Se você errar, perde 20 pontos. Se der os 60 segundos e você não respondeu, não souber responder, aí acredita como ponto negativo. Então, você perde 20 pontos. Ao todo, Amanda, então, serão distribuídos 300 pontos. Você pode perder desses 300 pontos 110 pontos. Certo? Lembrando também que não é apenas uma prova de conhecimento. É uma prova de conhecimento geral. Algumas questões estão na apostila do laboratório e outras são questões relacionadas com compostos iônicos e covalentes, porém, pode ser que você não tenha aquele conhecimento ainda desta resposta. Você está representando a sua turma, o 9º ano. Lembrando, então, que a turma que ganhar a maior quantidade de pontos no decorrer desses desafios que serão feitos ao longo de algumas semanas, ganha uma premiação final. Ainda não sei qual será a premiação. Pronta para começar? Pronta. Então, pessoal, façam assim, olha. Na medida que for colocando a resposta, se imagine como se estivesse jogando também. Vê se você vai acertar, se vai errar. Vai fazendo os cálculos aí para, caso fosse você no lugar da Amanda, se seria melhor ou pior que ela. Então, vamos começar aqui. Vamos lá, hein? Vamos para a primeira pergunta da primeira rodada. Pergunta 1. Qual átomo está presente na molécula de água, H2O? Alternativa A, cálcio, representado pelo símbolo Ca. Alternativa B, hidrogênio, representado pelo símbolo H. Alternativa C, potássio, representado pelo símbolo K. Letra B. Letra B, hidrogênio? Isso. Certa da resposta? Uhum. Pode perguntar? Pode. Então, vamos ver se é hidrogênio. Hidrogênio. Então, você já ganhou os 30 pontos da primeira pergunta. Vamos para a segunda pergunta? Vamos. Vamos lá, hein? Quantos anos você tem, Amanda? 14. 14 anos. Já estudo no colégio há muito tempo, né? Já trabalho com você desde o 6º ano lá. Já. Muitos anos que você já estuda lá? Aham. Desde quando eu entrei na escola. Ó, que beleza. Então é a garota do foco. Vamos lá, então, para a segunda pergunta. Pergunta 2. Na química, o que é considerado um composto? Então, na química, o que é considerado um composto? Alternativa A. Composto é uma substância formada por 2 ou mais elementos ligados numa proporção fixa e definida. B. Composto é a união de 2 nomes próprios. C. Composto é um tecido epitelial com ramificações externas de glândulas sebáceas oriundas do sistema nervoso periférico. Letra A. Letra A. Composto é uma substância formada por 2 ou mais elementos ligados a uma proporção fixa e definida? Isso. Certo? Pode perguntar? Pode.
Certinho, alternativa A, 30 pontos novamente. Então, duas perguntas, você já tem 60 pontos aqui, certo? O que você está achando dessa pandemia, Amanda? Ah, tá bem difícil, né? Tá Não difícil. poder sair de casa. Nossa, tá complicado. Também estou gostando disso, não. Vamos lá. Pergunta 3 da primeira rodada. A última pergunta dessa rodada, então, com perguntas um pouco mais simples. Pergunta 3. Qual das alternativas não é considerada uma partícula de um átomo? Então, a pergunta é a seguinte. Qual das alternativas não é considerada uma partícula de um átomo? Então, que não é uma partícula de um átomo. Letra A, elétrons. Letra B, núcleons. Letra C, prótons. Letra B. B, núcleos. Certa dessa resposta? Sim. Vamos ver então. Acertou, letra B. Então, você termina esta primeira rodada com 90 pontos. Não errou nenhum? Muito bom. Vou anotando aqui, hein? Amanda, você falou que está achando ruim essa pandemia. O que você pensa em fazer? O que você está com mais saudade de fazer quando terminar essa pandemia? Uai, sair, né, com as meninas. Ir pra Saudade escola também. de ir para a escola, né? Tá dando saudade até de ir pra escola. Pois é, eu também fui lá esses dias fazer a gravação da aula. É muito ruim ver aquele prédio enorme sem aluno. É muito estranho. É, Mas eu acredito que, se Deus quiser, em breve estaremos lá de volta. isso. Pronta para a segunda rodada? Aham. Então, nessa segunda rodada, Amanda, sairá primeiro, então, duas alternativas. Dessas duas alternativas, então, você pode chutar, porque você não vai saber qual que vai ser a pergunta. Aí, depois que vai vir a pergunta, nós vamos observar se você teve a sorte de acertar ou não. Essa pergunta, então, se você acertar no chute, você ganha 20 pontos. Se você errar, você perde 10 pontos. Na primeira fase, você foi muito bem. Nessa segunda fase, que é no escuro, hein? Então, as alternativas são A, C6H12O6. Letra B, CO2. Você chuta em quê? Letra A. Vai chutar na letra A. Letra A, então, C6H12O6. Aqui está falando sobre algum tipo de ligação, né? Letra A. Você sabe qual que é essa molécula? Ah, eu já vi, mas não lembro não, André. Não? Vamos lá, então. Ela está lá na fotossíntese, essa molécula aí, ó. Ah, isso mesmo. É na glicose. E o CO2, o gás carbônico. Então, você falou alternativa A no seu chute, né? Vamos ver a pergunta, então, qual que é? A glicose é um exemplo de composto molecular. Qual a fórmula química da glicose? Você acha que você acertou? Acho. Então vamos ver. Acertou, então já ganhou 20 pontos aqui. Deu sorte no chute, ó. Muito bem, Dei. muito bem. Vamos para a segunda pergunta, então, da segunda rodada. E as alternativas no escuro são ligação iônica. Letra B, ligação covalente. Ligação covalente. Letra B. Ligação covalente, letra B. Então, é o assunto da nossa aula de hoje, né? Ligação iônica ou ligação covalente. Vamos ver a pergunta, então. Vamos ver se você vai ter acertado ou não. Os compostos iônicos são formados a partir de qual tipo de ligação? Você acha que você acertou ou você errou? Errei. Então, a resposta seria ligação iônica. Então, nessa agora, você acertou 20 da primeira e errou esta. Então, você perdeu 10. Então, você finaliza esta rodada com 10 pontos, mas finaliza o jogo até agora com 100 pontos. Então, você já tem 100 pontos aqui de rodada. Vamos lá para a terceira rodada de perguntas, então, que é sinapse. Nós falamos, então, sobre o fim desta
pandemia, você falou assim que você tem que saudar dos seus amigos e tudo mais. Uhum. Mas, suponhamos que esse jogo, ele estivesse valendo, então, R$ 1 milhão. Hum. O que você faria se você ganhasse um prêmio hoje de R$ 1 milhão? Nossa, não sei. Eu acho que eu compraria alguma coisa, o resto do dinheiro eu guardaria e um pouco eu ia doar para alguma instituição. Ah, então investir e doar. Legal, interessante. O dinheiro assim ia ser bem valorizado, né? Eu acho É. legal, bem legal. Essa rodada, então, Amanda, ela é composta de 4 perguntas com 4 alternativas. Delas, então, você tem a opção de pedir para eliminar uma alternativa, ou eliminar 2 alternativas, ou fazer uma pergunta. Você tem o tempo de 60 segundos para poder pensar e responder. Nesta rodada agora, então, são perguntas um pouco mais complexas, né? Assuntos mais diversos, assuntos talvez que você ainda não estudou, assunto que é de um conhecimento talvez mais avançado, mas vamos lá. Você pode pedir apenas uma ajuda em cada uma das perguntas. Pronta? Tá. Preparada? Para Uhum. começar? Preparado? Preparado. Vamos lá então para a primeira pergunta. Primeira pergunta da terceira rodada do Experiência do Saber. Pergunta 1. Qual das alternativas a seguir traz as palavras corretas para completar o enunciado sobre a propriedade de condutividade elétrica dos compostos iônicos? Aí você vai ter que completar com as alternativas. Aí o texto fala-se o seguinte: compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água ou quando puros, no estado, devido à existência de espaço, com liberdade de movimento que podem ser atraídos pelo espaço, fechando o... Aí tem 2 espaços. Alternativa A, sólido, íons, elétrons, circuito elétrico. B, líquidos, íons, eletrodos, circuito elétrico. Curto-circuito, perdão. C, gasoso, cátions, eletrodos, circuito elétrico. E D, líquido, íons, eletrodos e circuito elétrico. Você tem, então, a opção de pedir ajuda. Você pode não pedir ajuda, porque uma das perguntas você não tem a opção de pedir ajuda. Pode pensar aí à vontade. O que você quer fazer? Aí depois eu vou dar o tempo quando você decidir se você vai querer eliminar, se você vai querer responder. Uhum. Vou responder. Vai responder? Uhum. Você vai responder qual das alternativas? Letra D. Letra D. Líquidos, íons, eletrodos e circuito elétrico. Então ficaria como essa questão? Compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água ou quando puros no estado líquido, devido à existência de íons, com liberdade de movimento que podem ser atraídos pelos eletrodos, fechando o circuito elétrico, certo? Certo. Amanda, você chegou a essa conclusão baseada em quê? Você pegou alguma para poder facilitar? Qual foi a sua linha de raciocínio aí? Ó, eu comecei pelo estado, né, do composto iônico, e que seria, no caso, líquido. E depois a existência de íons, como o próprio nome do composto já diz. E depois fica a liberdade de movimentos atraído pelos eletrodos, né, que está em todas as alternativas. E depois em circuito elétrico. Certinho, então você foi por eliminação. Você foi inteligente. Como você já sabia que íons não era, você já automaticamente eliminaria
a alternativa C. Como você sabia que era em líquido, então você deixaria a B e a D. Aí o eletrodo estava em próximo, curto-circuito não poderia ser, né? Então vamos ver se você acertou. Acertou. Alternativa D. Então você ganha nesta terceira rodada mais 30 pontos. Vamos para a segunda? Então você foi bem já, ó. Segunda pergunta da terceira rodada. Qual o nome dado ao átomo que recebe eletrodos e fica carregado negativamente? Letra A, nêutron. Letra B, cátion. Letra C, ânion. Letra D, próton. Você tem a opção de pedir ajuda, você pode responder. Vou ler novamente a pergunta, enquanto que você pensa. Qual o nome dado ao átomo que recebe elétrons e fica carregado negativamente? Vou responder, Vai responder sem precisar de ajuda? sem precisar de ajuda. Nossa senhora, que menina 10. Vamos lá então. Qual a sua resposta? Letra C. Letra C, ânion. Isso. Você queria expressar por que você chegou a essa conclusão também? Ah, André, eu estudei, aí eu lembro desse. Ah, que gracinha! Parabéns! Vamos ver então se o seu estudo valeu a pena ou não, hein? Valeu a pena. Anion, então mais 30 pontos nesta segunda pergunta da terceira rodada. Tá bem demais. Vou ter que aumentar o nível de dificuldade dessas perguntas agora. Não. Vamos então para a terceira rodada. Terceira pergunta da terceira rodada. A respeito da condutividade elétrica e térmica do material, qual a alternativa correta? Letra A. O material é melhor condutor que o outro quando possui o valor de condutividade elétrica maior. Letra B. Somente os metais podem conduzir eletricidade e calor. C. Em hipótese alguma, um dielétrico pode conduzir corrente elétrica ou calor. E D. Os materiais que são isolantes elétricos possuem alta condutividade elétrica. Lembrando que você tem 3 ajudas ainda para pedir. Quais são as ajudas mesmo? Você pode pedir para eliminar uma questão. Você pode eliminar 2 alternativas. Ou você pode fazer uma pesquisa na internet com alguém, um caderno, um livro. Pode eliminar 2, então. Eliminar 2 questões. Vamos ver, então, a questão 3. Qual que está falando aqui para eu poder eliminar para você, hein? Vou eliminar para você, então, a alternativa B e a alternativa C. Não é nem a B e nem a C. Então é a letra A. Letra A. Um material é melhor condutor que o outro quando possui um valor de condutividade elétrica maior. Certo? Certo. Certa resposta, mais 30 pontos. Então você eliminou 2 questões, 2 alternativas. Então agora, para a quarta pergunta desta rodada, você tem ainda 2 ajudas. Você pode pedir, então, a ajuda de eliminar uma questão ou fazer uma pesquisa. Vamos lá? Então, ó, já começamos a quarta pergunta desta rodada, ou seja, a última pergunta, com uma imagem. Vamos ver o que se pergunta sobre ela. Pergunta 4. A molécula de água, H2O, pode se adicionar o próton H+, produzindo o íon hidrogênio H3O+. Pergunta-se: no hidrogênio,
Quantos pares de elétrons pertencem, no total, tanto ao hidrogênio quanto ao oxigênio? A, 1, 2, letra B, letra C, 3 e letra D, 4. Perguntando novamente. A molécula de água, H2O, pode-se adicionar o próton H+, produzindo o íon hidrogênio H3O+. Aí tem a imagem mostrando como pode ser feito essa ligação. Aí pergunta, no hidrônio, que é esta formação acima, quantos pares de elétrons pertencem, no total, tanto ao hidrogênio quanto ao oxigênio? Vou responder. Vai responder? Qual que você vai colocar? Letra A. Letra A, 1. É. Certo dessa resposta? Certo. Seria 3. 3. Então, nessa você perde, na terceira rodada, você perde 10 pontos. Então, vamos finalizando aqui. Você acertou as 3 primeiras, 60 pontos. 90 pontos, perdão. Menos 10, 80 pontos. Então, você sai dessa rodada com 80 pontos. Então, até agora, você tem 180 pontos de rodada. Certo? Vamos para a última rodada? Vamos. Que é a rodada do córtex. Amanda, o que você tem de mais tristeza nesse mundo atual que nós estamos passando? O que faz? Nossa, se eu pudesse mudar alguma coisa, eu mudaria o quê? Eu acho que seria todo e qualquer tipo de preconceito, né? Tanto racial quanto de gênero. Todo e qualquer tipo de preconceito. Nossa, certíssimo. É o problema, e atualmente nós estamos vivendo muito sobre isso, né? Uhum. Estamos passando agora por vários preconceitos, principalmente o racial, que está sendo bem divulgado na mídia, né? Então, realmente é uma situação bem desagradável. Vamos lá, então, para a quarta pergunta. Quarta pergunta, não. Quarta rodada dessa experiência do saber, então. Pergunta. Essa aqui não tem, Amanda. Tem alternativa, mas você pode pedir as dicas para facilitar. É uma pergunta aberta. Vamos ver o textinho para introduzir esta pergunta. O Mar Morto é o que contém a água mais salgada comparada dos outros oceanos, cuja média considerada normal é de 35 gramas para cada litro de água. E é claro que nenhum peixe ou vegetação sobrevive nele. O sal de cozinha é feito por uma ligação química quando o metal doa elétrons para o ametal, sendo que ele é considerado um condutor de eletricidade quando dissolvido ou fundidos, pois assim os íons podem se mover. A pergunta é a seguinte: a molécula de sal de cozinha é formada por qual composto químico? Iônico. Não vai me dar nem de dica? Não. Tem uma palavra aí que ajuda bastante, né? Então Então vamos ver então. Composto iônico, certo? Então, você ganhou 50 pontos nessa rodada. Você então termina esse jogo com 230 pontos. Vamos ver se é isso mesmo. 90 da primeira rodada, 10 da segunda rodada. Vamos lá então, senão não vai dar tempo de fazer a chamada. Devia ter fechado o vídeo antes, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Errou pouquíssimo. Responda presente, por favor, rapidinho, senão não vai dar tempo. Adrian. Tá desabilitado. Ah, tá, desculpa. Achei que você ia pedir pra colocar no chat. Adrian. Alexandre. Presente. Oi. Amanda. Presente. Ana Luísa.
André, Presente. Anthony, Esther, Gabriel Alves, Presente. Gabriel Campos, Gabriel Elias, Presente. Gabriel Luiz, Gabriel Rodrigues, Presente. Giovana, Heitor, Presente. João Pedro, Júlia Lima. Você me escutou, André? Oi? Escutei, Heitor. Júlia Lima. Ah, tá. Gente, ó, se não responder presente, eu não vou poder colocar aqui não, hein? Júlia Menezes. Kelly. Lívia. Presente. Lucas. Marcos. Maria Clara. Maria Eduarda. Paim. Maria Eduarda Brito. Mariana. Presente. Miguel. Presente. Pedro Augusto. Presente. Rafaela. Tainá. Presente. Vinícius. Presente. Bruno. Olha, Presente. Bruno tá aí? Tá. André, Oi. eu fui no banheiro, a Júlia Lima, aí eu não falei presente. Eu coloquei aqui agora. Olha, dever de vocês, página Obrigada, viu? 59. Coloquei presença para você, Júlia. Página 59, o dever de laboratório, lá na apostila de laboratório. Então, aqueles que chegaram depois, prestem atenção. Matéria do primeiro VESA. Compostos iônicos e moleculares e cargas elétricas e eletrização, que será a aula da semana que vem. Para isso, então, já peço para que vocês, para a próxima semana, na próxima quarta-feira, deixem próximo de vocês uma régua e um papel Chamex. Uma régua e um papel Chamex. Papel Chamex pode ser até usado, não tem necessidade de ser novo, não. Pode ser qualquer tipo de papel. André, Oi? se houvesse que dia? Será no dia 28 de agosto. Obrigado. Bom, então, lembrando, para a semana que vem, eu quero que vocês fiquem com uma régua e um pedaço de papel. Se vocês já quiserem adiantar para agilizar nossa aula, já deixem o papel picadinho, porque nós vamos fazer um teste de eletrização. Vocês farão um teste de eletrização em casa. Alguns experimentos, quando é mais simples, é mais fácil, mais prático que vocês possam realizar em casa. Alguns deles eu vou tentar realizar aqui. O nosso tempo já está quase esgotando. Lembrando também que daqui a algumas aulas eu vou dividir alguns elementos químicos para que vocês possam estudar e fazer em forma de apresentação para vocês, para mim e para os demais colegas. E não canso de falar isso, a turma de vocês, em todos os anos que eu já trabalhei, é a melhor turma para apresentar trabalho. O ano passado, quando vocês fizeram aquelas apresentações que nós trabalhamos no primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre com as doenças, foi sensacional. Então, não deixem o nível cair, não. Qualquer coisa, me pergunta. Então, ó, dever página 59. E semana que vem nós nos encontramos novamente. Um abraço, até mais. Qualquer coisa, me chama. Beleza? Tá bom. Boa tarde. Eu vou deixar o link do vídeo também disposto, sem ser na live. Vou colocar a live lá no portal e apenas o link da brincadeira que foi feita com a Amanda. Assistam, porque alguma das perguntas pode ser cobrado no VESA de vocês. Uhum. Falou? Até mais. Tchau. Falou. Até mais. Tchau. Falou. Falou. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Mano.